Olá meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Partilhar e nós queremos pedir a atenção de todos para nós estarmos meditando num texto bastante importante para os nossos dias. Enquanto nós estamos aqui, você já pode dar o seu like, se inscrever no canal, também você pode ativar o sininho das notificações, Na medida que você ativa esse sininho, todos os vídeos que nós fizermos, o YouTube vai se prontificar e está enviando para você. Quero meditar com você no Salmo de número 46, versículo 10, diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Com base nesse texto, eu quero pensar com vocês sobre este salmo, mostrando a eficácia deste versículo. É muito simples nós vermos nos outdoors textos bíblicos, às vezes nos para-brisas dos carros, no paralama daqueles caminhões, nas BRs. E este salmo de número 46, ele é muito conhecido. Muitas vezes eu fico pensando, se este salmo fosse conhecido na essência da sua palavra, como ele é humanamente falando, eu acho que nós teríamos grande proveito. Quando eu olho para o livro dos Salmos e eu vejo esse salmo de número 46, geralmente as pessoas atribuem este salmo ao salmista Davi. Logo, o título do salmo já diz quem foi que escreveu e para quem. Observe que o Salmo 46, ele foi escrito pelos filhos de Coré. E é importante nós pensarmos que o subtítulo diz que é Cântico sobre o Alamate para os descendentes de Coré. E você observa que o livro dos Salmos são 150 salmos, que foram escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes e em situações diferentes. É fácil você abrir a Bíblia e ver alguns títulos nos Salmos. Dentre eles, Salmos dos degraus. E quando você vai observar o que significa esse título, logo, se aprofundando um pouco na história, vai se entender que o Salmo dos degraus eram salmos que eram entoados no dia que havia festa no templo, e os salmistas ficavam nas extremidades dos degraus cantando este salmo de louvor a Deus. Entendido? Quando você vê também na Bíblia salmo de romaria, são aqueles salmos que eram cantados quando os hebreus saíam de onde estava para a sua cidade natal, e assim eles lá iriam render um culto ao Criador. E dentre muitos outros títulos e muitos outros salmos, trazendo consigo as suas respectivas interpretações, este salmo de número 46, escrito pelos descendentes de Coré, ele foi um salmo que foi extraído, arrancado, tirado por Deus de dentro do interior de um ser sofredor, temente a Deus e que estava passando por um período de tribulação. Observem, quando a gente olha para este salmo e a gente vai se aprofundar, a gente precisa ir, andar, voltar alguns anos e pensar um pouco. Quando Moisés estava liderando o povo para tirar do Egito, orientado por Deus, a Bíblia diz que se levanta 3 homens, faz um concílio, uma reunião, um tratado, e nessa reunião, nesse concílio ou tratado, eles procuram ir de encontro a Moisés, que estava na liderança colocada por Deus. E quando eles vão a Moisés, a Bíblia diz que o Datã, isso mesmo, o Coré, Datã e o Abirão, esses 3 homens fazem um concílio e vão de encontro. Deus percebe que eles estavam querendo arrancar a liderança que Deus havia colocado,
E diz a Bíblia que Deus abre a terra e eles três descem e morrem. Dali então, a história diz que o povo começou a ver os seus descendentes como homens malignos, maléficos e castigado por Deus. Não seria bem castigado, seria o que? Rejeitado por Deus. E se você olhar a história da Bíblia Sagrada, você vai ver lá em Números capítulo 11, não vou dizer o versículo para você ler todo o capítulo, lógico, você vai ver que o texto é bem claro dizendo que mediante aquelas situações, aquelas perseguições que começaram buscando pegar os filhos de Coré, a Bíblia diz que Deus guardou os filhos de Coré. Sim, paz, meus senhores, a Bíblia diz que Deus guardou os descendentes de Coré. E aí surge a pergunta, por quê? Se Deus abriu a cova para Coré descer, por que Deus guardou os filhos de Coré? Essa era a grande questão dos defensores da teoria mosaica. Sim, dos seguidores de Moisés. E eles fizeram perseguição ferronha aos descendentes de Coré. E diz a história que eles procuraram pegar os filhos de Coré e não conseguiam. E a história diz que os dias passam, a perseguição vai se agravando e por fim, os descendentes de Coré são sempre perseguidos. Só que, com o passar do tempo, certa vez, havia uma festa no templo, onde todos os levitas eram chamados para trazer os seus salmos de louvor ao Criador. A história diz que quando havia uma festa no templo, o líder maior, o sacerdote maior, eles separavam as tribos nas extremidades do templo. Quem conhece um pouco de Bíblia sabe que havia a porta principal e haviam algumas portas laterais. Aí o líder maior, o sumo sacerdote, ele distribuía as tribos para estarem entoando os seus louvores. Logo, para não tomar muito seu tempo, a Bíblia diz que eles eram separados para esse efeito. Já a história diz que o líder maior separava eles nas suas extremidades, nas suas posições. É lógico que os descendentes de Davi ficavam na porta da frente. E as outras tribos eram sim distribuídas. Na hora, para não tomar muito tempo, na hora de entoar os louvores a Deus, se eram lhe dadas oportunidades. E qual era o grande mistério? Era que, na hora que eles estivessem louvando a Deus, a glória de Deus descesse sobre eles e tomasse aquele ambiente. Mas a história diz que as tribos começam a entoar os seus louvores, os seus salmos, e a presença de Deus não surge, não aparece, não é revelada, não desce, o Shekinah, que é a glória de Deus, não se manifesta. E o sumo sacerdote chama o sacerdote que chama os líderes das músicas, do louvor. E logo faz um concílio procurando saber onde é que estava o erro. E diz a história que mediante essa catança ferronha, essa procura de onde é que haviam errado, o sumo sacerdote pergunta quantas tribos entoaram os louvores a Deus. E ele percebe que só tinha 11, ele diz que está faltando uma, mas alguém diz, não, essa outra tribo ela foi rejeitada por Deus, conforme está escrito lá em Número, capítulo 11. O sacerdote maior manda trazer os escritos, começa a folhear e vê que não era bem o que eles diziam. Não estava escrito que Deus rejeitou. Estava escrito que Deus preservou. E eles chamem os descendentes de Coré. Diz a história que os descendentes de Coré vai à frente para louvar ao Criador. Detalhe, onde era que estavam a tribo dos que descenderam de Coré? A história diz que o lugarzinho que sobrou para eles estarem era lá naquela portinha do fundo, sim,
Pasmem os senhores, por onde entravam os animais para o sacrifício, era lá que eles ficavam, naquela portinha conhecida como a portinha fedida. E sabe o que é que eu penso? Todos não entenderam. Eu sei que todos gostariam de estar na porta da frente, porque na porta da frente iriam ser vistos. Quem sabe a segunda entrada, uma porta menos conhecida, porém conhecida por muitos. Ninguém desejava, queria, suportava estar na porta do fundo, porque era um lugar de desprezo, de desdém, de perseguição de pessoa inválida, inútil, que não servia a Cristo, a Deus. Mas lá estavam os filhos de Coré, durante muitos anos, naquela peleja. Por quê? Porque os seus pais erraram. A Bíblia diz que Deus não tem culpado por inocente. Essa história de que você pensa que alguém hoje sofre porque os seus pais fizeram, negativo. Existe uma passagem bíblica que alguém pergunta a Cristo por que aquele homem estava daquele jeito, se quem havia pecado era ele ou os seus pais. E Cristo responde àquele homem dizendo que nem foi ele nem seus pais, mas era para que se manifestasse a glória de Deus. Voltando para os filhos de Coré, diz a história que eles são levados na frente e eles começam a cantar o seu louvor. Que louvor que ele canta? Este salmo que nós lemos. Salmo de número 46. Você conhece a história do salmo? Você sabe o salmo até de cor. A Bíblia diz que eles iniciam dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. E ele sai destrinchando, revelando, abrindo seu coração e colocando aquilo para fora que estava no seu interior, vinda de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Continuam cantando o Salmo de número 46. Nós estamos adiantando para não tomar todo o seu tempo e terminar esse vídeo sem lhe cansar. E eles continuam cantando: ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus está no meio dela, não será abalada. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Depois, ainda de dentro do seu coração, sai um complemento. Na hora que eles estão louvando, aí lá no versículo de número 7, eles dizem: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pasmem e me entendam, os senhores. Este versículo de número 7, quem estudou um pouquinho de teologia sabe que foi um versículo inserido neste salmo pelos salmistas. Não fazia parte da música. Isso não era a letra da música. Sim, até o versículo 6 era música. Mas no versículo 7 eles já estão falando daquilo que eles estão sentindo no momento que eles estão cantando os louvores. Eles começam a entoar e quando chega no versículo 6, eles sentem que a glória, o Shekinah de Deus começa a se manifestar naquele ambiente e eles dizem: eita, opa! O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Foi isso que eles falaram. Daí eles fazem um convite aos que estão na congregação: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. É a segunda estrofe do Salmo. Observe que no versículo 6 eles param e eles falam da glória de Deus que ele sentiu. Versículo 8 e o 9, eles dão a segunda parte do louvor. Aí eu quero dar uma parada aqui. Do versículo 1 ao 6 e do 8 ao 9. Tudo que está inserido aí, eles estão
cantando um louvor a Deus, dizendo da ação de Deus no momento que eles estavam sendo perseguidos. Quem conhece a história sabe que para os seguidores de Moisés tentavam apedrejá-lo conforme manda a lei que eles criaram com base no capítulo 11 do livro de Números. Eles diziam que os descendentes de Coré tinham que ser apedrejados até a morte, porque os seus pais erraram. Imaginem que perseguição, que luta para esses homens. E a história diz que durante a sua vida toda eles eram perseguidos para serem mortos. Nessa ocasião, Deus marca esse encontro para dar um fim, mudar de uma vez por toda a história da vida desses homens. Aí o versículo 9, quando eles param, Deus se utiliza de e traz uma mensagem profética para os que estavam naquela congregação. Deus não se conforma apenas aos descendentes de Coré estarem sentindo a presença de Deus, como eles falaram no versículo de número 7. Agora Deus diz, não basta só a minha presença. Eu, Deus, vou descer para participar do louvor deles, porque eu me agrado de um coração puro, voltado a mim, para louvar, engrandecer e enaltecer o meu nome. Versículo 10, Deus toma um deles, que eu não sei quem, e ele abre a sua boca e diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. É Deus dizendo, olha, vocês fiquem quietos e parem de perseguir os meus servos, porque eu vou ser exaltado através da vida dele entre as nações e serei exaltado sobre a terra. A Bíblia diz. E olha onde é que esse salmo chegou. Veja para onde ele vai, de onde ele veio, aonde estamos e para onde ele vai. Você está entendendo? Aí o versículo 10 é isso. Diz a história, presta atenção que isso é muito forte. A história diz que isso é muito sério, que os descendentes de Moisés, que estavam presentes naquele culto e que estavam desejosos de apedrejar os descendentes de Coré, quando viram a glória de Deus descendo como desceu e Deus se revelando de uma forma poderosa naquele momento, a história diz que eles, os descendentes de Moisés, os seguidores de Moisés, os discípulos de Moisés, sim, pais meus senhores, de Moisés, resolvem levantar a mão para glorificar a Deus. Bonito, né, esse gesto? Só que, vou deixar essa mão levantada para você me entender. A história diz que quando eles levantam as mãos, das suas mãos escorriam sangue. O sangue descia nas suas mãos, melando as suas roupas e pingando no chão. Paz, meus senhores, todos que estavam no templo, sem exceção, eu disse, estavam com as suas mãos sangrando. E a pergunta é, de onde que veio aquele sangue? Você não sabe? Eu sei e te digo. Aqueles homens que estavam com as suas mãos sangrando, a história diz que as suas mãos estavam sangrando porque eles já andavam com pedras nas mãos, aguardando um momento para encontrar com os descendentes de Coré e apedrejar os descendentes de Coré até a morte. E eles guardavam aquelas pedras nas suas mãos, de forma que até para louvar a Deus a sua mão estava com as pedras e o seu coração estava enraivecido, poluído, podre, destruído, cheio de maldade para com o seu próximo. Mas nada neste mundo vence o louvor, a santidade, o desejo de fazer a vontade de Deus sobressai mediante as afrontas, as perseguições,
as calúnias, as invejas, tudo isso no seu tempo Deus coloca por terra. Quando os descendentes de Coré vê tudo isso, e no versículo 10, Deus se revelando de uma forma poderosa, aí eles fecham esse salmo sabiamente. E o versículo de número 11, eles dizem em uma só voz, um coro, juntamente com aqueles descendentes de Moisés arrependidos que largaram as suas pedras, ainda com suas mãos sangrando, porém aquelas mãos sangrando tipificam o coração daqueles que tinham largado aquelas pedras. Quando eles veem todos aqueles homens sangrando, mas sem as pedras nas mãos, com as mãos levantadas, buscando adorar o Criador, eles fecham esse salmo dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, eu vou terminar fazendo uma rápida oração. Escuta aqui, eu não sei como é que anda o seu coração, mas a Bíblia manda você guardar esse coração. Sobretudo, guarda o teu coração. A Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. O coração que nós estamos falando não se relata ao coração que bombeia o sangue, mas é aquele coração que liga o ser humano a Deus. Abra o seu coração nessa oportunidade. Deus está te dando esta palavra para você abrir o coração e deixar com que a glória de Deus invada o seu interior. O seu coração está sangrando. Você não percebe, mas você está morrendo. Abra nesta oportunidade o seu coração, porque a glória de Deus vai descer sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida das suas filhas. Deus poderá, através dessa oportunidade, arrancá-los da vida que estão vivendo, do vício, das drogas, da preguiça, esses demônios que estão atuando, atormentando a sua vida, a sua família, e você só vê tudo caindo, tudo piorando. Portanto, nessa oportunidade, abra os seus olhos, abra os seus olhos junto com eles, abram também os seus corações, que partindo desse princípio você vai também abrir as suas mãos, e essas pedras que estavam apenas rasgando as tuas carnes serão dissipada, cairão por terra, e o teu nome será exaltado, para que a glória de Deus possa te envolver, te tomar e também envolver a outros. Fazer uma oração por você. Rápido, é uma oração rápida. Querido Deus, no nome de Jesus, queremos te agradecer por essa palavra que tu colocasse no meu coração. Sim, meu Senhor, foi entregue aos teus filhos que estão assistindo este vídeo, ó Deus, que estão vendo de uma forma desejosa, alegre, e nesse momento eu quero te pedir uma bênção especial sobre eles. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre essas vidas. Vai no seu coração, rasga, tira o mal, dissipe as trevas, desfaça, Senhor, todo empecilho, embaraço e ninho que o diabo, juntamente com os seus demônios, quem sabe através de uma palavra, de uma ação, de um gesto, de uma reação, mas tem agido e tem deixado, Senhor, marcas. Mas o teu sangue tem poder, a tua palavra é poderosa, o teu nome, Senhor, desfaz todo o mal. No nome de Jesus, ajude essa família, essa senhora, esse senhor, os filhos, os netos, Senhor, a vizinhança. Sim, meu Deus, veja toda a parentela. Queremos orar e determinar no nome de Jesus que os demônios dos vícios, sim, meu Deus, que os vícios, sim, meu Senhor, repito, que os vícios
saia, bata em retirada e haja libertação para a glória do teu nome. Assim, Senhor, como os descendentes de Coré disse quando sentiu a tua glória, o Senhor dos exércitos está conosco. Eu quero sim, Senhor, que a tua glória desça sobre estas vidas e essas pessoas possam também dizer, Senhor, que tu estás com eles. Não só eles falarem, mas as pessoas verem, eles próprios, Senhor, vejam o teu Shekinah, a tua glória, tomando conta dessa vida, dessa família, e abra as portas, Senhor, sim, abra as portas, Senhor, para que o teu nome seja glorificado na vida destes, na vida dessas. Ó Senhor, este moço, esta moça que deseja, Senhor amado, casar-se, viver uma vida digna diante de Ti. Senhor, abre as portas, manda o necessário. Sim, meu Senhor, supre a necessidade dessa família em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu querido? Olha, não se esqueça, dá o teu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, tá? Para que, e quando você for ativar, você ativa o sininho e bota para todos, porque todos os vídeos que nós estivermos fazendo, o próprio YouTube vai se encarregar e mandar para você, tá bom? Deus te abençoe, abençoe a sua família, em o nome de Jesus. Amém.